Olá, meus queridos irmãos, é com alegria que estamos aqui de volta para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trazer um assunto relevante, que vai falar sobre o Tribunal de Cristo. E para nós entendermos esse assunto, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz o texto: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita entre os anos 56 e 57, provavelmente na Macedônia, durante a terceira viagem missionária do apóstolo. Nesse período, Paulo já havia passado por muitas provações, perseguições e tribulações. Mas um dos principais motivos dessa carta era a defesa do seu apostolado. Mas aqui no versículo 8, Paulo deseja seu íntimo desejo de deixar o corpo e partir para estar com o Senhor. E no versículo 9, Paulo, além dele ter declarado esse íntimo desejo de partir e estar com o Senhor, ele também declara que nós, enquanto estivermos nesse corpo, devemos nos esforçar na obra do Senhor para nós sermos agradável a Deus. Então aqui Paulo ele dá o exemplo de que durante a nossa caminhada cristã, nós devemos fazer tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer com esforço e dedicação. Porque no versículo 10 ele vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, esse tribunal de Cristo, aqui, que Paulo está mencionando, ele tem uma alusão de que um juiz, na antiga Grécia, ele julgava as premiações dos vencedores de uma competição. E também, na antiga Coríntios, também havia um juiz que ele se sentava em uma plataforma e ali ele julgava litígio entre as pessoas. Então, esse tribunal aqui, ele é do grego bema, que faz alusão a essas duas situações que eu falei. Mas esse tribunal aqui, lembrando que ele não tem nenhum relacionamento com o julgamento do trono branco, previsto em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Nesse capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse, ele está falando com respeito ao julgamento final de todos os descrentes, isto é, das pessoas que viveram uma vida deliberadamente para o pecado e para o mundo e que perderam a sua salvação. E aqui nesse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo está tratando especificamente de um evento que ocorrerá depois do arrebatamento da igreja, que é o estabelecimento do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal aqui, ele não será julgamento dos crentes, mas sim para serem julgados as suas obras enquanto eles estiveram nesse corpo aqui na terra. Então isso corresponde desde o início da conversão do crente até o momento em que ele se apresenta ali diante de Jesus Cristo para prestar contas de si mesmo, é o que a palavra de Deus diz. Então aqui nesse contexto é o que Paulo vai esclarecer com mais propriedade como se dará esse processo de outorga do galardão. E aí está previsto em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao 15, onde o texto diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Né? Então, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá lidão, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo.
Então aqui Paulo ele descreve como será o processo de outorga do galardão de todos aqueles que trabalharam para o Senhor enquanto estiveram no trabalho, na obra do Senhor aqui na terra. Então ele começa dizendo sobre o fundamento. Paulo ele começa dizendo que ele lançou o fundamento como prudente construtor. Então isso faz alusão quando Jesus conversa com os discípulos, previsto lá em Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18, quando Jesus diz assim para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, do grego Petros, que significa uma pequena pedra. E aí Jesus diz, e sobre esta pedra, ele fala para ele, sobre esta pedra, do grego Petra, que significa uma grande rocha, ele está dizendo o quê? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus diz que sobre esta pedra, do grego Petra, rocha, uma grande rocha, que é Jesus Cristo, ele iria edificar a sua igreja. Então é o que Paulo ele vai estar dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, onde ele diz que ele lançou o fundamento como prudente construtor. O que é isso? Paulo está fazendo uma comparação de alguém que faz uma grande escavação e ali a pessoa coloca uma estrutura de ferro e logo em seguida coloca o concreto. Quem trabalha na construção civil sabe disso. Então, a partir desse momento, a pessoa faz uma base, porque ele faz uma alusão a uma edificação de um prédio, de uma construção. Só que aqui é no sentido espiritual. Então, aqui essa pessoa faz essa base, é o que Paulo está dizendo. Ele faz esse fundamento como prudente construtor. Então ele está dizendo que ele tem o cuidado quando ele está fazendo o alicerce, quando ele está fazendo a base para a fundação. Aí ele diz que vem outro e edifica sobre ele. Então Paulo está dizendo que todo o trabalho que ele fez na propagação do evangelho, fundamentando as grandes doutrinas de Cristo, então aqui vem outro e edifica sobre ele. Só que Paulo ele faz uma advertência, cada um veja como edifica. Então isso ele está lembrando que quando nós iremos fazer a obra de Deus, nós temos que ter o zelo e o cuidado e a prudência de como nós estamos desenvolvendo a obra de Deus. Se nós estamos fundamentando em Cristo ou nós estamos buscando outros alicerces que nada tem a ver ou tem a base nas Escrituras Sagradas. Então a importância dessa prudência quanto à fundamentação da palavra de Deus quando nós pregamos, quando nós ensinamos, quando nós fazemos qualquer coisa na casa de Deus. Amém? Então aqui Paulo está trabalhando esse cuidado. E aí no versículo 11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então aqui ele está dividindo a qualidade dos materiais que serão utilizados na obra de Deus em duas categorias. Paulo ele faz uma alegoria de três materiais resistentes ao fogo, que é o ouro, a prata e pedras preciosas. E a outra categoria é de materiais perecíveis ao fogo, isto é, que não resiste ao fogo. Esses três primeiros materiais, eles correspondem ao cuidado e ao zelo de todo aquele que faz a obra de Deus. Nós temos que ter esse zelo, que o nosso coração possa estar ali naquilo que nós estamos fazendo, tão somente para glorificar a Deus. Porque aquilo ali está voltado para aquele que realmente está compromissado na obra do Senhor e que Deus estabeleceu para que ele fosse de fato um mordomo, né, para exercer aquilo que Deus colocou em suas mãos. Mas esses outros três materiais, essa categoria de materiais perecíveis,
corresponde àquela pessoa que não faz a obra de Deus com cuidado. Ele faz a obra de Deus de uma forma superficial, de uma forma como se fosse obrigado ele estar ali fazendo, sem ter aquela direção por Deus, sem ter aquele cuidado, né? Aquele zelo pela obra do Senhor. Então ali ele vai estar fazendo a obra do Senhor não por motivação espiritual, mas por motivação egoísta. Então ali será provado pelo fogo naquele dia. Porque no versículo 13, a palavra de Deus diz que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O que é isso? Manifesta se tornará a obra de cada um, significa que todo o trabalho que nós realizamos para o Senhor, que não importa a quantidade, mas sobretudo a qualidade do que nós fazemos, é isso que está em evidência. Razão porque Deus divide, Jesus divide, Paulo divide, aqui em duas categorias: materiais resistentes ao fogo, né, e 3 materiais perecíveis que não resistem ao fogo. Então será manifestado a obra de cada um. E aí ele diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, quando ele fala o dia, é que o momento do julgamento das nossas obras, esse é o momento, é o dia. Né? Porque o dia a demonstrará. Né? E por quê? Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Porque no versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que o que semeia e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o próprio trabalho que essa pessoa realizou para o Senhor. Então, cada um de nós receberá, segundo o nosso próprio trabalho que realizamos para o Senhor, o nosso galardão. E isso aí vai ser um momento em que Deus vai intervir nos segredos dos homens. Então, naquele dia não vai ter como nós justificarmos, não, mas eu fiz, não. Nós simplesmente não vamos falar nada, porque automaticamente as nossas obras elas estarão passando pelo fogo. Não iremos nos apresentar diante de Deus com mãos abertas, aqui, Senhor, o que eu fiz? Não, nem isso não existe. As nossas obras serão provadas pelo fogo. A Bíblia diz, nada nós trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar. Então, lá quando nós estaremos comparecendo diante do tribunal de Cristo, nós estamos salvos, aguardando o julgamento das obras que nós temos feito enquanto a nossa existência terrena. Nesse momento aqui, o fogo vai provar se as nossas obras elas foram realizadas com materiais existentes que correspondem ao zelo e o cuidado na responsabilidade que Deus colocou sobre nós no momento em que nós pregamos, no momento em que nós ensinamos a palavra de Deus, no momento em que nós entoamos louvores, no momento em que nós tocamos os instrumentos. Se nós estamos ali para agradar simplesmente ao Senhor Jesus, ou nós estamos ali simplesmente para demonstrar uma capacidade humana? Então aqui, naquele dia, será examinado o nosso coração. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado. E nesse momento vai ser revelado qual era a intenção do nosso coração. No contexto, nesse sentido de ortoga, de provação das nossas obras para o recebimento do galardão, o texto ainda vai dizer, no versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas no versículo 15, Paulo vai dizer, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que é isso? Sofrerá ele dano? Meu Deus! Então aqui Paulo está dizendo que esse sofrimento de dano é exatamente a perda da recompensa, é a perda do galardão que Jesus havia prometido para a igreja, para aquelas pessoas
que realizasse com compromisso e dedicação a obra do Senhor, onde ele diz que eis que cedo venho e comigo está o galardão que irei recompensar a cada um. Então veja que se a obra de alguém se queimar, essa pessoa vai sofrer detrimento. Por quê? A promessa de Cristo é que todos aqueles que fizeram a obra do Senhor com dedicação e compromisso receberão um galardão. Mas, como está descrito aqui nesses 3 materiais perecíveis ao fogo, então a obra dessa pessoa vai passar pelo fogo e ela vai se queimar. E aí ele vai sofrer esse dano, essa perda, né, da recompensa que estava prometido para que ele pudesse receber. Então aqui Paulo ele faz todo esse desenvolvimento do processo da outorga do galardão ou da perda diante da manifestação do poder de Deus por meio do fogo, porque fogo nas Escrituras ele vai falar de purificação. E o fogo aqui ele vai purificar esses 3 materiais resistentes ao fogo, que é o ouro, prata, pedras preciosas. Então a importância de nós, enquanto nós estivermos neste corpo, que nós possamos fazer a obra de Deus com dedicação, com esforço, com seriedade e compromisso. Todas as vezes, quando lhe for dado a oportunidade, ou você tem aquele momento de você pregar a palavra de Deus, de você desenvolver um ensino da palavra de Deus, ou você tem aquela oportunidade de entoar louvores ao Senhor, e você tem a oportunidade de tocar instrumentos para glorificar a Deus, esses tipos de trabalho realizados na obra de Deus, eles têm valores eternos. Então veja que essa outorga do galardão não será assim direcionada para as pessoas que têm grandes responsabilidades na igreja, não trata disso, mas trata da forma do cuidado que nós pregamos da palavra de Deus. Então é nesse contexto que está realizado se as nossas obras foram feitas para glorificar a Deus ou se foram simplesmente para nós demonstrarmos uma capacidade humana e aparecer para as pessoas. Então, todas as coisas, todas as vezes que nós pregamos ou iremos fazer algo para o Senhor, nós devemos declarar que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Então aqui o Senhor tem nos dado esse conhecimento de como se dará a recompensa, o galardão tão prometido na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não fala de uma maneira bem clara o que será esse galardão. Há dentro das Escrituras, de uma forma, digamos assim, simbólica, que o Senhor nos recompensará com a coroa da vida, a coroa de glória e a coroa de justiça. Porque a coroa vai falar de honra, vai falar daquela pessoa que teve compromisso com o Senhor. Então aqui, meus queridos, nós trabalhamos aqui nesses 2 textos com referência ao fundamento que é Cristo Jesus, de todos aqueles que quando estão ali prontos para pregar a palavra de Deus, para ensinar e para fazer todo e qualquer trabalho na obra do Senhor. Então, que Cristo Jesus nos abençoe por essa palavra, e eu quero pedir a você que gosta desse conteúdo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam também ser alcançadas com esse conhecimento, desse estudo da palavra de Deus, e assim você vai estar cooperando com o Evangelho do Senhor e ao mesmo tempo você está fazendo a obra do Senhor e abençoando também ao próximo, porque a palavra de Deus diz: eu abençoarei quem te abençoar. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.